Você conhece o sistema Braille? É um sistema de leitura e escrita tátil, formado por 6 pontos, utilizado por mim e todos nós deficientes visuais. Hoje é o Dia Mundial do Braille e eu vou falar um pouquinho sobre esse sistema para vocês. Mas antes de tudo isso, peço para que vocês verifiquem se estão inscritos no canal, se inscrevam, compartilhem esse vídeo, curtam, comentem. Eu espero que vocês gostem e eu pretendo estar mais ativa esse ano no canal e com vocês, trazendo informações, meu dia a dia e muitas curiosidades para todo mundo, ok? Vamos à história de hoje? Então, o sistema Braille é um sistema de leitura e escrita tátil formado por 6 pontos divididos em 2 linhas e 3 colunas. Não, 2 colunas e 3 linhas. Criado por um francês, Louis Braille, daí o nome do sistema. E não só vou falar do Braille, né, mas eu vou falar da história dele e do Louis também, porque foi através dele que nós, deficientes visuais, hoje podemos ler livros, podemos consultar revistas, consultar materiais e escrever em Braille também. Então, vamos lá. Quem foi Louis Braille? Louis Braille nasceu dia 4 de janeiro de 1809, filho de Simon René Braille e Monique Monique, eu esqueci o sobrenome da mãe dele. Ele era o 4º filho, o filho caçula. Ele nasceu 11 anos após a última filha nascer. E o pai acreditava que ele seria o arrimo na velhice dele, né? Que antigamente tinha muito esse pensamento: ai meu Deus, esse filho vai cuidar de mim quando eu ficar velho. E foi o que o René achou que o Louis fosse fazer. Mas, entretanto, o Louis estava destinado a outras coisas. O René, ele trabalhava com selas de cavalo, ele fazia selas e tal. E quando ele tinha 3 anos, não se sabe a data correta, mas sabe-se que foi 1812, o Louis estava brincando na oficina do pai, ele sempre fazia isso, e aí ele foi pegar um instrumento perfurante e queria perfurar uma cela, um couro para fazer uma cela. E ele não conseguiu, porque, né, é muito pequeno, não conseguiu, e o instrumento acabou atingindo o olho esquerdo dele. E deu uma hemorragia. O pai tentou utilizar os métodos que eram aplicados na época, né? Limpar o olho ferido, tentar fazer com que a hemorragia cedesse, mas não teve jeito. E 2 anos depois, aos 5 anos, ele ficou completamente cego porque o problema atingiu o outro olho dele. E aí, né, os pais ficaram se perguntando: e agora, o que eu vou fazer com esse menino? Não enxerga, como que vai ser a vida dele, né? Vai ter que sempre ter alguém para cuidar, porque era o pensamento da época. E foi o pensamento de até não muito tempo atrás, né? A gente sabe bem que os cegos eram tidos como incapazes. Até hoje, algumas pessoas ainda nos enxergam assim. Então, até que chegou um padre novo na vila. Ele nasceu em Coupé, eu acho, é assim que fala. Acho que é assim que fala, gente. Desculpa o meu francês, eu não falo muito francês. É uma cidadezinha que ficava mais ou menos 40 quilômetros de Paris. Então, é uma cidade pequena e chegou um novo pároco, né, um novo padre. E aí, Jacques Palot, eu acho o nome dele, se eu não me engano. O padre, ele gostou muito do Louis, ele achou uma criança encantadora, apesar de ser cego. O Louis tinha muita facilidade para aprender as coisas, né, para memorizar as coisas ao redor dele. Então, o padre decidiu ensinar o garoto. E aí ele foi ensinando o Louis a se guiar pelos sons, a observar, sentir o cheiro das plantas e observar as plantas e observar a natureza, né, e se guiar, e ensinava as coisas oralmente e o garoto ia decorando, porque ele era muito inteligente, o povo falam até que ele era brilhante, então ele aprendia tudo com muita facilidade. E aí, algum tempo depois, foi criado uma escola na cidade e o Louis foi pra lá.
E ele era tão inteligente que ele virou líder da turma em alguns momentos, porque, como eu falei, ele tinha uma inteligência brilhante, assim, ele era muito dedicado, né, e etc. E aí, assim, quando ele tinha 10 anos, um amigo do padre também ouviu falar sobre ele e tinha viajado para Paris. E o que tinha em Paris? Lá existia o Real Instituto dos Meninos Cegos, que era uma instituição onde as crianças cegas viviam e aprendiam o que dava para se aprender na época, né? E falaram a história do Louis para o diretor da instituição, que era Padre Guillet, se eu não me engano. Acho que era Guillet o nome dele. E ele aceitou o Louis lá, deu uma bolsa de estudos para ele. E aí o Louis foi para lá em fevereiro de 1819. O pai deixou ele na escola, só que o diretor, obviamente, mostrou a parte boa da escola, né? Claro. E aí tinha muita infiltração, os meninos eram punidos, às vezes ficavam de castigo só pão e água, enfim, tinha essas coisas, esses métodos educativos que hoje são cruéis, mas na época, infelizmente, era normal, né? Não vamos entrar nesse mérito agora. Vamos falar sobre o Braille hoje. E aí o Louis foi para essa escola, ele aprendeu muita coisa. E qual era o método de ensino de escrita e leitura para os cegos? Na verdade, não era nem escrita. O que tinha? Eram livros costurados à mão e tinha as letras em relevo, letras enormes, né? E o cego não podia escrever, ele podia só ler. Então ele passava a mão ali no livro e lia o que estava sendo escrito. O Louis adorou ler, ele, né, aprendeu rapidamente. Ele gostava de ler os velhos livros que tinha na biblioteca sobre o assunto. E ele lia, ele gostava e ele queria... ele foi o melhor aluno na fabricação de chinelos. Ele ganhou alguns prêmios na escola. O professor de música viu que ele era muito bom e ele ensinou ele a tocar órgão. Então ele foi organista da instituição por vários anos, né? E o que acontece? Só que o Louis, ele ficava pensando, poxa, por que a gente não pode ter um sistema de escrita também, né? Não só de leitura. E aí foi em 1820, esse diretor Guillet foi demitido da instituição e entrou um outro diretor. E esse diretor foi apresentado ao método de Charles Barbier. O Charles Barbier, ele foi um soldado, né, da corte do Luís XVI, e ele criou um método de escrita noturna, porque ele não conseguia comunicar as ordens para os seus comandados à noite, e ele desenvolveu um método de comunicação que ele chamou de escrita sonora ou escrita noturna, que era basicamente, não tinha ortografia, tinha sons. Você fazia determinadas combinações de pontos em uma célula de 12 pontos e você fazia reproduzir esses sons, e essa combinação de pontos era um determinado som, seja de uma letra, uma palavra, enfim. E obviamente isso não atendia ao que o Louis queria. Ele queria poder ler e escrever. Então ele aprendeu esse método Barbier, ele aprendeu até rápido, só que ele ainda continuava naquela, preciso desenvolver um sistema que possibilite os cegos a ler e escrever. E aí ele foi trabalhando junto com um amigo, ele treinava com um amigo dele. Imagina, dois adolescentes, tipo, escrevendo, brincando, né? Brincando assim, né? Um brinquedo novo, vamos testar até os limites desse novo método de escrita, né? E aí, em 1824, quando o Louis já estava com 14 anos, não, com 15 anos, 15 para 16 anos, ele desenvolveu um sistema de leitura escrita baseado em 6 pontos, o que era totalmente diferente do sistema de Barbier, que era baseado em 12 e era só sonoro. E aí ele desenvolveu o método que ficou conhecido posteriormente como método Braille. E ele não foi aceito no começo, porque
óbvio, era uma coisa nova, desenvolvida por um adolescente. E todo mundo ficou naquela, não, isso não funciona, isso não funciona, não vai funcionar, não sei o quê. E aí, inclusive, teve alguns diretores do Instituto de Cegos de Paris, onde ele trabalhou, onde ele estudou e posteriormente trabalhou, que proibiram a utilização do sistema por um tempo. Só que os alunos gostaram do sistema, porque, óbvio, é muita autonomia pra gente, e ficavam utilizando o sistema escondido. Então, não teve como, né, fugir disso e acabou sendo aceito. Mas, em 1825, 1824 para 1825, ele desenvolveu o que chamam de o primeiro sistema, né, que é básico. E aí, em 1829, sei lá, 5 anos depois, ele publica o primeiro livro sobre o Braille, o primeiro livro em Braille dele. E aí já abrange outros sinais, tipo música, notação matemática, várias coisas. E esse sistema, ele o Louis não recebeu nenhuma honra, vamos dizer assim, nenhum mérito quando ele estava vivo. 2 anos depois, ele faleceu em 1852 de tuberculose, com 43 anos, quase fazendo 44. Ele não recebeu nenhum mérito, né? Viam aquilo ali, aliás, ele faleceu aos 41, acho. Ninguém colocava fé no sistema dele, e daí depois que ele falece, o negócio fica, né, absurdo, e o Instituto de Paris nomeia esse método como principal de aprendizado dos alunos. E outra coisa que eu queria falar com vocês, ele faleceu de tuberculose, tá, gente? Ele foi enterrado em Paris, porque perceberam o bem que ele fez, né? O quão benemérito ele foi, e aí enterraram ele em Paris. E além de contar como o Braille surgiu, eu vou contar também, eu vou mostrar algumas coisas aqui que eu tenho, deixei separado pra vocês. E eu vou falar como o Braille surgiu aqui no Brasil. Sim, o Braille está aqui no Brasil desde 1854, basicamente. O que acontece? Em 1850, um jovem cego brasileiro, José Álvares de Azevedo, ele era filho de pessoas importantes aqui do Brasil, então era uma família, uma situação bem abastada, ele tinha dinheiro, né? Porque se fosse uma pessoa pobre, não ia ter recursos para estudar. Ele foi estudar no Instituto de Paris, né? O José Álvares, ele foi adolescente para lá, quase adulto já. E aí ele aprendeu o método Braille, obviamente, e ele volta para o Brasil, onde, o que acontece? Quem estava governando o Brasil nessa época? Dom Pedro II. E Dom Pedro II tinha uma família, a família Segal. O pai era o Lazar Segal, e a filha, Adele Mary Louise, se eu não me engano, eu acho que era o nome dela, era isso. A Adele, ela nasceu cega. Na verdade, ela perdeu a visão aos 13 anos. E aí, ela conhece José Álvares. O José Álvares entra em contato com a família, fala sobre o sistema Braille e introduz isso aqui no Brasil. Ele começa ensinando para ela, para essa menina, que ela era uma pessoa de posses, né? Ela tinha dinheiro. E aí, tanto ele quanto o pai dela, né, o Lazar Segal, eles conversam com Dom Pedro II e falam sobre esse instituto, falam sobre o Braille. O Dom Pedro II, ele sempre teve uma fama e um estigma de mestre muito grande. Ele gosta do sistema, ele gosta do que ele ouve falar, e ele decide também, né, a concordar com a criação de uma escola para cegos aqui no Brasil, que no começo era Imperial Instituto dos Meninos Cegos, localizado na Urca, né, uma região nobre aqui do Rio de Janeiro, que é onde está até hoje o prédio, né, que hoje é o Instituto Benjamin Constant. Já teve Instituto Imperial dos Meninos Cegos, Instituto Nacional dos Meninos Cegos e depois da proclamação da República, Instituto Benjamin Constant. E o prédio é o mesmo até hoje, óbvio, com várias reformas, várias adaptações, várias coisas novas.
E foi assim que o Braille foi introduzido no Brasil, através do José Álvares de Azevedo, que morreu também super jovem, aos 21 anos, de tuberculose também. Ele nem chegou na inauguração do Benjamin Constant, que foi dia 17 de setembro de 1854. Então, Benjamin esse ano vai fazer 170 anos, olha, gente. 180, na verdade. 170. Olha quanto tempo o Benjamin Constant tem. E então, eu vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês. Tem esta reglete aqui. A reglete é uma prancheta de madeira, pra quem não enxerga e pra quem não conhece, né? É uma prancheta de madeira, uma madeira mais grossa. Essa aqui é madeira mesmo, mas pode ter plástico também. E aqui na minha mão tem o que a gente chama de cela Braille. São 27 linhas, em 27 celas e 4 linhas. E aí você consegue fazer o Braille em cada uma dessas celas. Ou células também. Eu chamava de casinha quando era criança. E aí você coloca a folha aqui. Eu vou tirar, colocar o telefone aqui do lado, só pra poder pôr a folha pra vocês verem. Tem uma pasta aqui na minha mão, onde eu tô pegando a folha. Tô descrevendo pra quem não está me vendo. Que eu acho importante mostrar essa parte, pra vocês entenderem. Aí a gente pega a folha e coloca aqui. Prontinho, folha colocada. E a gente usa o punção, que é isso aqui, esse dispositivo aqui. É como se fosse uma agulha com um cabo geralmente é de madeira ou plástico. Esse aqui é de plástico. E esse aqui é em formato de bolinha. Então você põe o dedo em cima, você põe a mão em cima e fura. Faz os pontos de 1 a 6, né? 1, 2, 3 da direita para a esquerda, 4, 5, 6 da esquerda para a direita. E o Braille, ele é lido da esquerda para a direita. Você se escreve na reglete da direita para a esquerda e lê da esquerda para a direita. A gente chama de escrita espelhada. Essa aqui é um tipo de reglete. Tem outro tipo de reglete, que é esta aqui. Essa aqui, ela é de material, não sei se é plástico, acrílico, não sei. Mas ela é inteiriça. Em vez das 4 linhas e você vai descendo a régua, não. Você abre aqui como se fosse um caderno, uma coisa assim. Aí você põe a folha aqui dentro e fecha. E aí você também faz a mesma coisa, só que você vai seguindo direto. Você vai descendo conforme a linha acaba. Quer ver? Eu vou pôr a folha aqui. Por aqui. Peraí, gente, desculpa o desfoque da câmera. E é assim mesmo. Vídeo ao vivo. Opa. Fiz besteira. Deixa eu arrumar, peraí. Prontinho, ela ficou assim, ó. Fica toda, cabe todinha aqui. Cabe no caderno também, que a gente utiliza, que é um caderno com espiral, né? E a folha é dessa grossura aqui. É uma folha mais grossa, porque a folha Braille é mais grossa. A gramatura dela é um pouco mais grossa, porque pra poder ficar o ponto bonitinho, não rasgar, enfim. Eu vou mostrar um livro aqui pra vocês, que é o único livro que tá aqui. Porque eu faço curso de revisão Braille, como eu já comentei em vídeos passados. E eu tava estudando pra prova de grafia química. Então, o livro de grafia química é o que tá aqui. Então, vou mostrar pra vocês.
Deixa eu pegar aqui. Olha, gente, olha o tamanho. Tá virado de capa pra baixo. Aqui. Grafia Química Braille para uso no Brasil. Terceira edição. Impressão Braille, volume único, venda proibida. Gente, um fator aqui importante. Os livros em Braille não são vendidos. Eles não podem ser comercializados, é proibido. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Quer ver? Eu vou escolher uma parte aqui e mostrar. Como eu falei, né, o Louis, o método Braille, ele pode ser usado para química, matemática, enfim, qualquer disciplina, notação musical, inclusive, ele era um excelente organista, como eu já disse anteriormente, então... aqui, ó. Aqui tem uma página em Braille de uma parte da grafia química e tem algumas coisas escritas que eu vou ler para você. Eu vou ler para vocês algumas ligações, só para vocês entenderem um pouquinho de como funciona, tá? Eu vou tentar focar a minha mão na página certinho, mas se eu não conseguir, vocês já sabem, eu não enxergo e não tenho, é difícil focar quando você tá fazendo alguma coisa utilizando a mão e com a outra mão também sendo utilizada com o telefone. Então vamos lá. Tem uma parte aqui no livro que é sobre ligações químicas. E eu vou ler uma ligação aqui só rapidinho para vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando na prática. Aqui tem uma ligação de C3H8, que é o propano. E aí tem todos os sinais aqui. Tem H6, H3C, tem uma ligação para a direita na horizontal, simples, com C, né, de carbono, e H2, que são 2 átomos de oxigênio, ligando-se horizontalmente de novo para a direita a 1 átomo de carbono e 3 átomos de hidrogênio. Então aqui tá toda a simbologia certinha. O C, o H3, o C, a ligação, os outros, e o H2, e o C e o H3. Então assim, tá toda a simbologia certinha no método de acordo com Braille, de acordo com a norma da grafia química. Quis mostrar para vocês isso aqui, para vocês entenderem um pouquinho como que é. Eu não tá aqui, mas tem também tem livros infantis, geralmente, eles colocam o Braille e a letra ampliada em tinta, para o baixa visão conseguir ler, para o cego conseguir ler, e acaba, consequentemente, o vidente conseguindo ler também. Agora, e assim, o método Braille eu utilizei, né? Eu fui alfabetizada aos 6 anos com o método Braille, pelo método Braille. Eu não gostava, confesso, não gostava do Braille, porque eu era criança, então assim, eu não entendia a importância. Eu queria escrever, eu queria ler como meus amigos como meus colegas videntes, eu queria ler como meus irmãos faziam, eu queria usar caneta, papel, lápis. E, obviamente, isso nunca seria possível. Então, assim, eu tive muito essa coisa de não aceitar o Braille. Não gostava de ler porque o livro estava em Braille. Por mais que o livro tivesse desenho, que é uma coisa que eu não gosto. Inclusive, aqui tem um desenho, quer ver? Vou mostrar pra vocês. Um desenho aqui no livro de química. Espera aí, gente, que eu... achei. Olha só. Aqui, aí tem os desenhos aqui, ó. Aqui tem
tem um quadrado, que é o ciclobutanato. Não, ciclobutano. E aqui embaixo tem o ciclopentano, que é um pentágono, né? Aqui. Aí os desenhos estão aqui, ó. São feitos... A impressora faz isso, a impressora Braille, que é uma máquina enorme. Aqui tem o hexágono aqui embaixo, ó. É uma máquina enorme que imprime os livros em Braille. E ela faz alguns desenhos também. Mas, como eu tava falando, eu não gostava. Eu queria, né, ver o que todo mundo, os videntes estavam fazendo. Até porque eu estudei numa escola regular. Então, eu fui acostumada com vidente, sempre. Apesar de ter frequentar a instituição para cegos, mas eu, né, enfim. E aí, com 10 anos, eu comecei a gostar de ler, eu comecei a gostar do Braille. E aí, eu fui entender a importância desse sistema. E quando eu comecei a gostar de ler, eu brinco que eu não parei mais. Óbvio que as coisas mudam, né? Hoje em dia eu utilizo muito tecnologia também, porque não tem como ficar só utilizando o sistema Braille, porque é muito volume de livro. Os livros, por exemplo, vou dar um exemplo simples para vocês aqui. Tem um livro de, sei lá, 100 páginas em tinta. Em Braille vão ser umas 300, mais ou menos, porque uma folha Braille, uma folha em tinta equivale a mais ou menos 3 em Braille. Então, assim, o volume de partes do livro, o livro é dividido em partes. Esse aqui de química, ele é volume único, mas os livros, a apostila de química dessa matéria, acho que são 80 e poucas páginas, 75, 80 páginas, por aí. Em Braille já não é assim, em Braille já é mais de 100. Então, assim, e olha que tem que estar frente e verso. Se tivesse só frente, seria mais. Então, é muito volume, é muito gasto para fazer, porque não é só você, passa ali na impressora e imprime, ou sei lá, passa pro computador e manda pra impressora imprimir. Não, tem que ter alguém para revisar, para ver se o livro tá de acordo com as normas que tem que estar, para ver se as partes estão todas arrumadas, para ver se as páginas estão todas certinhas. Então, assim, acaba tendo muito gasto e sendo muito custoso. Aqui no Brasil tem o Instituto Benjamin Constant, que imprime materiais em Braille, tanto para dentro da escola quanto para o Brasil, né, através das revistas RBC e Pontinhos, e Super Braille, né, agora que tem o gibi em quadrinhos do Benjamin Constant, do Benjamin, também tem o Super Braille, né. A Dorina Noel, lá em São Paulo, que foi fundada em 1948, se eu não me engano, ou 48 ou 52, eu acho. Enfim, 47, entre fim de 1940, entre o fim da década de 40 e o início da década de 50. Foi fundada pela Dorina Noel, né, que ficou cega aos 17, e aí ela estudou nos Estados Unidos por um tempo e veio para cá e desenvolveu e fundou uma instituição lá também. E lá eles produzem livros didáticos, paradidáticos e outros materiais também. Eu acho que a Lara Mara imprime também, mas eu não tenho certeza. Então, basicamente, instituições de impressão são o Benjamin Constant e a Dorina Noel, em São Paulo. E as escolas, algumas delas têm impressoras. Eu estudei numa escola que tinha impressora, então meus livros didáticos eram impressos na própria escola. Então, assim, eu não tive esse problema de ter que esperar material, sei lá, morar no Espírito Santo e ter que esperar um material do Rio de Janeiro. Não, meus materiais no fundamental eram produzidos na própria escola. Então, eu tive essa sorte. E aí, assim, os livros são muito numerosos, os volumes são muito numerosos, são muito grossos, geralmente. E assim, ocupa espaço da poeira, tem muita poeira, porque, nossa, não sei o que acontece. Mas o livro em Braille pega bastante poeira, então quem tem alergia já complica. Então, assim, hoje em dia eu utilizo muito a tecnologia, até porque muitos livros, óbvio, não estão em Braille, então ou estão digitalizados ou estão em audiolivros, né, que é uma pessoa lendo pra gente e a gente ouvindo. Eu acho que, assim, não dá pra descartar nem o Braille, nem o computador, porque eu penso que um pode complementar o outro, sabe? O Braille, eu acredito que toda criança cega
deve aprender, deve se alfabetizar em Braille, porque a gente tem noção de ortografia, noção de regras gramaticais e coisas, tudo de ortografia, assim, porque o computador não atende nessa parte. Ele vai ler, mas ele não vai, a não ser que você vai ficar soletrando, e ninguém vai fazer isso. Então, assim, como método primário de ensino, de alfabetização, é o Braille. Na minha opinião, a minha opinião é essa. Obviamente que podem ter pessoas que discordem da minha opinião, ok, sem problema algum. Até porque eu não sou a dona da verdade, né? Então, assim, eu queria hoje só homenagear o Louis Braille e agradecer por esse sistema maravilhoso que proporciona a mim e a muitas pessoas cegas uma autonomia, uma alfabetização, o início da nossa caminhada enquanto seres humanos cegos. Fico muito feliz pela existência dele e eu acho que o Braille, para mim, o Braille não deve ser abandonado jamais. Assim como o livro em papel, né, o livro em tinta, jamais vai perder pro computador, por mais que a tecnologia exista, mas ainda vai ter alguém que queira ler um livro em papel. Óbvio, gostaria que tivessem mais livros em Braille? Sim, mas eu entendo também o fato de não ter. Eu entendo que o volume de livros é muito grande, o volume de trabalho também. Então, assim, que a gente possa aliar o Braille à tecnologia. Eu acho que nenhum veio para excluir o outro. O Braille surgiu há quase 200 anos atrás, né? E olha isso, olha o quanto ele cresceu, e quanto se desenvolveu, e quantas pessoas utilizam ele há 200 anos. A gente utiliza o Braille, os cegos utilizam o Braille. Olha isso. E a tecnologia veio e não vai apagar o Braille, sabe? Ela veio para complementar. Eu acho isso, assim. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa aí às vezes o desfoque da câmera, né? Eu já expliquei várias vezes, eu não enxergo. Então, fiz aqui rapidinho pra vocês um vídeo em comemoração ao Dia do Braille. E espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem. Espero que vocês gostem desse vídeo e espero que ele tenha muito alcance por aí pra conscientizar as pessoas do sistema Braille, desse sistema tão inovador e tão importante. Mesmo 200 anos após sua criação, ele continua sendo inovador para mim. Beijo para vocês, que 2024 seja incrível para todos nós e aguardem que logo mais tem vídeos. Um beijo para vocês.